Alô, bom dia pessoal do segundo ano do Dr. Lucas, beleza? Nós estamos começando então a nossa semana 1 do PET volume 2, né? Então, na química deste PET, desse nosso período de estudo, a gente vai falar um pouco aí sobre as propriedades coligativas das soluções. Nós já falamos sobre concentrações, né, no volume 1. Agora, nesse volume 2, a gente dedica às propriedades coligativas. Não é um assunto difícil, pela razão de muitos desses fenômenos que nós estivermos trabalhando são fenômenos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Então a gente vai entender, por exemplo, por que se eu deixar um vidro de álcool aberto, esse vidro de álcool vai evaporar, ele vai secar. Então tudo tem a ver com propriedade coligativa. Então, vamos lá para a nossa aula da semana 1. Primeiro, vamos entender, pessoal, o que seria propriedades coligativas. São chamadas propriedades coligativas das soluções aquelas que se relacionam diretamente com o número de partículas de soluto que se encontram dispersas, dissolvidas em um determinado solvente. Então, por exemplo, vamos tentar interpretar o que foi colocado aí nessa definição. Então vamos supor que eu tenho aqui, no caso, o meu etanol, né? Eu vou colocar um pouco de etanol aqui dentro. Então vou colocar aqui um pouquinho aqui nesse frasco de etanol. Álcool 70%. Né? Tá muito em moda aí a gente falar do álcool 70%. E eu vou colocar agora um algodão aqui nessa ponta, aqui na tampa do frasco, para não evaporar o meu álcool. Tá? Então, propriedades coligativas são aquelas propriedades que vão se relacionar com a quantidade de partículas que tem aqui dentro, dissolvidas num determinado solvente. Então, esse álcool é 70%. Eu sei que eu tenho 70 partes de álcool e eu tenho 30 partes de água. Então, eu tenho álcool misturado em água. Por isso, é uma solução. Né? Se é uma solução, é uma mistura homogênea. Então, tudo que eu estiver estudando a respeito desta propriedade aqui, se ele vai evaporar, se ele vai ferver em qual temperatura, se é fácil de eu transformar isso daqui em sólido, de eu congelar, né, essa minha solução, ou qual a temperatura que essa substância aqui vai ferver, né, que essa mistura irá ferver. Então, propriedade coligativa é um estudo que se faz destas soluções aqui, ok? Então, pela definição, mais ou menos isso que a gente vai trabalhar. Quais são essas propriedades que nós vamos apresentar para vocês? Então, na nossa semana de estudo, cada semana a gente trabalha com uma propriedade. Então, o PET foi dividido dessa forma. Nesta primeira semana, a gente vai trabalhar com a tonoscopia. Na segunda, ebolioscopia. Na terceira, a crioscopia. E na quarta semana, a osmometria. Então, para cada semana, a gente trabalha uma propriedade. Então, são estas propriedades aqui que nós iremos trabalhar. Ok? Então, para ilustrar aqui um exemplo. Ao se aquecer a água pura ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água, solvente puro, é igual a 100 graus. Isso a gente já estudou desde o primeiro ano. Se você está, por exemplo, esquentando uma água a ponto de fazer esta água ferver, qual é a temperatura de fervura desta água se for ao nível do mar? Né? Então, 100 graus Celsius. Então, se a gente tiver 100 graus Celsius, esta água está fervendo. Agora, outra coisa. Agora, se eu colocar um pouco de sal nessa água e eu deixar essa água ferver, se eu tiver um termômetro, eu observo que o termômetro vai passar de 100 graus. Então, ao nível do mar, a água pura ferve a 100 graus. A água com sal ferve mais do que 100 graus. Então, alguma coisa aconteceu. Para a gente entender o que aconteceu, é só trabalhar com as propriedades coligativas. São as propriedades coligativas que irão me responder por que acontece esse aumento na temperatura de ebulição da água quando eu colocar sal de cozinha. Então, água pura ao nível do mar ferve a 100 graus, mas com sal ferve mais do que 100 graus. Beleza?
Os efeitos coligativos, então, que nós vamos apresentar nessa primeira semana é a tonoscopia. Tonoscopia. O que a tonoscopia trabalha? É uma propriedade que estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor, uma palavrinha nova aqui para vocês, pressão máxima de vapor de um determinado solvente em virtude da dissolução de um soluto não volátil. Traduzindo, todas as vezes que eu estiver trabalhando com pressão do vapor, tá, eu vou estar trabalhando com efeitos tonoscópicos. Quando eu colocar água e eu colocar sal nessa água, eu observo que a pressão do vapor também vai alterar, abaixa. Então, quando a gente estiver trabalhando com abaixamento da pressão do vapor, eu estou trabalhando com a tonoscopia. Então, o que a gente tem que entender agora? O que é essa tal pressão máxima de vapor? É isso daqui que a gente precisa de responder, então, né? Então, um conceito inicial importante para esta semana é o conceito de pressão de vapor, tá? É a pressão que os vapores de uma determinada substância exercem a uma determinada temperatura em um equilíbrio entre as fases líquidos e vapor. Então, por exemplo, eu vou explicar aqui no quadro o que seria essa pressão máxima de vapor. Aqui eu tenho, ó, uma espécie de câmara, né? Aqui eu tenho água. E eu observo que com o passar do tempo, essa água pode evaporar. Não pode evaporar? Se esse recipiente estiver fechado, ok? Eu vou ter água na forma líquida e aqui eu vou ter água na forma de vapor. Nesta outra figura, eu tenho agora álcool. Se eu pegar, né, esse álcool que eu separei aqui para vocês, ok? Vai chegar um tempo que esse álcool também vai evaporar. Se tiver sem a tampa, o álcool vai embora. Ele evapora totalmente, né? Agora, se ele tiver tampado, vou colocar uma tampa aqui, uma parte desse álcool vai evaporar, vai estar na forma vapor, tanto é que quando a gente tira o frasco, a gente já sente esse cheiro forte de álcool, né? Porque o vapor escapou. Mas ainda continua tendo líquido aqui, ok? Ele tampado, só porque ele está tampado, o álcool não vai deixar de evaporar, só que ele vai ficar nessa região, certo? Então a gente vai ter essas duas fases, a fase líquida e a fase vapor. Então aqui eu tenho água líquida, água vapor, e aqui eu tenho álcool líquido e álcool vapor. Agora, qual dos dois recipientes eu vou ter mais vapor? Na água ou no álcool? Qual que é o mais fácil para evaporar? Água ou álcool? Então, é uma pergunta que a gente vai até responder posteriormente, né? Eu vou voltar aqui para o quadro para a gente entender o que seria essa pressão máxima de vapor, tá? Eu já esquematizei aqui para vocês. Tem dois desenhos para a gente passar para cá. Então aqui, pessoal, eu tenho dois frascos. Eu tenho desses dois frascos, é o mesmo frasco, só que em momentos diferentes. Aqui eu tenho antes, um tempo antes, algum tempo depois. Se eu deixar esse álcool com esse frasco tampado, eu vou observar que esse álcool vai evaporar. Ele vai evaporar normalmente. Ele vai virar vapor. Então a gente vai ter uma fase líquida e eu vou ter uma fase vapor. Ok? Todas as vezes que eu deixar esse frasco aberto, ele vai sumir. Mas se eu deixar ele tampado, ele vai ter as duas fases. Um tempo depois, observem que meu volume de álcool líquido diminuiu. Mas o meu volume de álcool vapor aumentou. Eu tenho mais álcool vapor. Só que vai chegar um tempo que a mesma quantidade de álcool que evaporou, ele pode ter retornado para a forma líquida. Então acontece um equilíbrio de fases. Então chega uma hora que esse volume não mais vai se alterar, porque atingiu um equilíbrio. A quantidade de moléculas de álcool que foi para a fase vapor vai ser igual à quantidade de álcool que volta para a fase líquida. Então, se ele estabilizou, ele atingiu um equilíbrio. Agora, essas bolinhas que vocês estão observando aqui é um desenho, é um modelo que está representando o álcool. Esse álcool, ele gera uma pressão. E essa pressão aqui, ela, né, causa uma pressão interna. Essa pressão interna é como se ela estivesse empurrando as paredes desse frasco e a tampa.
Por exemplo, se eu aumentar essa pressão interna, tipo uma panela de pressão, e eu aumentar a temperatura aqui embaixo, eu posso provocar uma saída maior de vapor. Então a temperatura se relaciona com o aumento da pressão do vapor. Se eu aumentar a temperatura, mais álcool na forma vapor vai ter, e dependendo, né, dessa força dessa pressão do vapor, essa tampa pode ser até empurrada, ela pode até ser arremessada, dependendo da quantidade de vapor que esteja dentro desse frasco, né? Então, isso é o que acontece no caso de uma panela de pressão que estiver entupida. Se vocês aumentarem demais a temperatura e não tiver escape do vapor, aquela panela ela pode estourar, ela pode arrebentar devido ao aumento da pressão do vapor, certo? Então, pressão de vapor é isso. Essa pressão de vapor ela pode aumentar ou ela pode abaixar. Depende, né, das circunstâncias que eles forem colocados, certo? Fatores que vão interferir nesta pressão do vapor. Então, a gente vai estudar o que pode aumentar e o que pode diminuir. Então, por exemplo, a volatilidade de um líquido. Se o líquido é muito volátil, se ele evapora fácil, tipo do álcool, a pressão de vapor dele é alta. Então, é muito alta. Então, a pressão do vapor do álcool é maior do que a pressão de vapor da água, se estiverem na mesma temperatura, né? Então, a temperatura aumenta a pressão de vapor, tipo panela de pressão. Se ao esquentar a panela de pressão, o vapor vai aumentar. A pressão atmosférica, a pressão do ar em que o material se encontra, pode alterar a pressão do vapor, tá? A união entre as moléculas. Então, por exemplo, a união entre as moléculas de álcool é mais fraca do que a união entre as moléculas de água. Então, por isso que o álcool vira vapor mais fácil, porque a força entre as moléculas de álcool líquida é mais fraca. Então, é mais fácil ele evaporar. Entenderam? Adição de um soluto não volátil. Então, se eu colocar sal aqui na água, a pressão do vapor vai alterar. A água tem dificuldade de evaporar se eu colocar sal ou ferver. Então, modifica a pressão do vapor. E por último, a concentração. Então, se eu colocar uma quantidade grande de sal num frasco, vamos supor que agora eu tenho água com sal aqui. Se eu colocar uma quantidade X de sal aqui dentro, eu vou alterar a concentração dessa solução. Quanto mais concentrado, é mais difícil da água evaporar. Então, interfere também na pressão do vapor, certo? Aí eu vou gravar uma segunda aula para vocês, comentando esses tópicos aqui, para ficar mais dividido para a gente comentar. Eu estou comentando nessa primeira semana apenas os fenômenos ligados à tonoscopia, que faz abaixar a pressão do vapor de um líquido. Então, se eu quiser abaixar a pressão do vapor desse líquido, que é do álcool, eu tenho vários procedimentos para poder abaixar essa pressão do vapor. Beleza? Então, nessa primeira aula, a gente trabalhou apenas o que é a pressão do vapor. Eu já gravo uma segunda parte para vocês aí, comentando esses aspectos. Beleza, pessoal?